Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana e nessa aula nós vamos falar sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras podem receber diferentes classificações de acordo com o número de sílabas que as compõem. Então nós vamos ver agora como fazer essa classificação. Mas primeiro é importante nós definirmos o que é sílaba. E a gramática nos diz que a sílaba é todo segmento essa palavra assim, A, L, E, G, R, E, mas em grupos, né? Na junção de algumas letras. Então nós pronunciamos alegre. Portanto, nós temos 3 expirações ou 3 sílabas na pronúncia dessa palavra. Então, cada sílaba vai ser formada ou vai formar, né? Vai ser formada por uma vogal, um ditongo ou um tritongo. Olha o exemplo. É uma sílaba formada por apenas uma vogal. Eu é uma sílaba formada por um ditongo, o encontro de uma semivogal e uma vogal. E o ai é uma sílaba formada por um tritongo, que pode ser formado por um encontro de uma semivogal mais uma vogal, sílaba formada aqui por um ditongo e uma consoante, e a outra formada por uma vogal e uma consoante. E Uruguai, uma vogal, uma sílaba composta por uma vogal, a outra composta por uma vogal e uma consoante, e a última formada por um tritongo e uma consoante. Além disso, a minha sílaba, de acordo com a tonicidade que é pronunciada, ela pode ser classificada em uma sílaba aberta ou uma sílaba fechada. Então veja, a sílaba aberta é aquela que termina com uma vogal. Aqui, garota. Todas essas sílabas são classificadas como sílabas abertas porque terminam com um som aberto da vogal, um som vibrante. Sílaba fechada é aquela que vai terminar então com a consoante, que é um som que não é vibrante. Por exemplo, na palavra mar. Veja que o último som pronunciado é um som fechado, é um som que não é vibrante. As palavras são classificadas então de acordo com o número desses segmentos que nós vimos anteriormente, que compõem a sua estrutura. Elas podem ser monossilábicas, se na composição dela houver apenas uma única sílaba. Olha o exemplo: mão, qual e que. Perceba que nós emitimos apenas uma expiração ao pronunciar essas palavras. Portanto, elas têm uma única sílaba e são classificadas como monossilábicas. Ou elas podem ser dissílabas. As dissílabas são aquelas que possuem 2 sílabas, ou seja, no momento da pronúncia, nós expiramos 2 vezes e pronunciamos grupos, né, de letras para pronunciar, para falar essas palavras. Olha o exemplo. Rua, eu tenho aqui uma sílaba composta de vogal e consoante e uma outra composta apenas de vogal. Onde, 2 sílabas, e quando, também 2 sílabas. Então, essas palavras nós pronunciamos com 2 expirações, ou seja, 2 sílabas, e elas são classificadas em dissílabas. As palavras podem ser classificadas também em trissílabas. As trissílabas são aquelas que possuem 3 sílabas. Então perceba, criança, no momento da pronúncia nós emitimos 3 expirações, né, na fala dessa palavra. Portanto, ela tem 3 sílabas em sua estrutura. Menino, nós temos aqui uma palavra composta de sílabas abertas, né? Sílabas que terminam com vogais. Então, nós temos 3 expirações, portanto, 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Espanhol, a mesma coisa, 3 expirações e nós vamos ter a palavra trissílaba. E as polissílabas? As polissílabas são aquelas que possuem mais de 3 sílabas. Olha o exemplo.
esperança. Perceba que nós emitimos 3 expirações na pronúncia da palavra. Portanto, é uma palavra, mais de 3 expirações na pronúncia da palavra. Portanto, é uma palavra polissílaba. Universal, a mesma coisa. Universal. Mais de 3 expirações, nós vamos ter a palavra polissílaba. E por último, estudante. Também mais de 3 expirações, mais de 3 sílabas, ela é classificada como polissílaba. Para que a gente possa praticar um pouquinho a respeito da classificação das palavras quanto ao número de sílaba, vamos aos exercícios. Então, no número 1, nós vamos classificar essas palavras analisando exatamente esse número de sílabas. Na letra A, nós temos a palavra mesa. Perceba que na divisão silábica nós vamos separar o me e o za. E vamos nos lembrar da definição de sílaba na expiração 2 vezes, caracterizando a presença de 2 sílabas. Portanto, nós vamos ter uma palavra de sílaba. Sol. Perceba que essa palavra, ao ser pronunciada, nós emitimos apenas uma expiração. Portanto, é uma palavra composta de uma única. Aqui nós vamos expirar 3 vezes. Orgulho. Então, nós temos uma palavra composta por 3 sílabas. Então, nós vamos ter uma trissílaba. Educativo. Olha a pronúncia da palavra. Polissílaba. Carro. Aqui nós vamos ter também a pronúncia 2 vezes. Carro. Portanto, uma palavra composta, tem uma palavra composta por 2 sílabas. Ela também é uma dissílaba. Açougue. Um outro exercício que nós vamos analisar, nós vamos ter que encontrar trissílabas. Então, vamos dar uma olhada na primeira. Leitura, composta por 3 sílabas. Espelho, a mesma coisa. Espelho. Na divisão silábica, eu vou perceber que essa palavra possui 3 sílabas, ou seja, eu emito 3 expirações na pronúncia dela. Iguana, a mesma coisa. Iguana. Aqui eu emito também 3 expirações na pronúncia da palavra, caracterizando 3 sílabas e classificando-a como uma trissílaba. Observar. Observar. Também tem uma palavra composta por 3 sílabas, portanto, é uma trissílaba. A letra A não é a nossa opção, porque nós estamos procurando aquela que não possui todas as palavras trissílabas. Então, vamos continuar na letra B. Aposta. Aposta. A mesma coisa, uma palavra composta por 3 sílabas. Guarita. Guarita. Também eu tenho uma palavra composta por 3 sílabas. A letra B também não é a opção que nós procuramos. Arlindo. Separando o nome Arlindo, eu vou ter Arlindo. Um nome composto por 3 sílabas é uma palavra trissílaba. Mosquito. Mosquito. Também é uma palavra trissílaba. Canela. Canela. Também uma palavra trissílaba. A letra C também não é a nossa opção. Letra D. Olinda. Olinda. Na separação silábica, nós vamos perceber que a palavra possui 3 sílabas, então ela também é uma trissílaba. Sacada. Sacada. Também possui 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. Floreira. Floreira. Eu vou ter também uma palavra trissílaba. Caneca. Caneca. Na divisão silábica e na pronúncia da palavra é possível perceber a presença de 3 sílabas, portanto, uma palavra trissílaba. Aguei. Aqui nós vamos ter a pronúncia do A e depois do tritongo, não é? Então, nós temos uma palavra composta por
2 sílabas. Ela é uma dissílaba. E por último, carnaval. Uma palavra composta por 3 sílabas. Então, a palavras que possuem 3 sílabas é a letra E. Essas são as possíveis classificações das palavras quanto ao número de sílabas. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. Até a próxima aula.